Bom dia a todos. Recebam um forte abraço no Senhor. É uma alegria voltar novamente com vocês para este culto de ensinamento, no qual nos traz grandes bênçãos para todos os presentes, sobretudo também a nível mundial, em mais de 123 países que assistem essa transmissão. Bendito é o nome do Senhor. Que hoje, como sempre, será de grande alegria, com grandes bênçãos. Somente precisamos abrir o coração, desejar verdadeiramente agradar a Deus e que Deus, Ele mesmo se encarregará de nossas vidas, de nossas mentes, dos nossos corações, se temos a vontade de querer agradar a Deus e viver por Ele e para Ele. Por isso vamos orar, vamos dedicar estes momentos que são por Ele e para Ele. Bendito nosso Deus. Senhor da glória, Pai eterno, Pai grande e maravilhoso, és Tu, Senhor. Como não se entregar a esses momentos, Pai? Como não dizer que Tu é o maior de tudo, é o mais poderoso, o mais maravilhoso que temos? Sem Ti nada somos, Senhor. Graças à Tua misericórdia, graças ao Teu poder, graças à Tua grandeza, Senhor, hoje em dia podemos nos congregar, tanto aqui neste lugar físico, como a nível mundial, Senhor, em nossas casas, em das diferentes igrejas, onde também se assistem essas transmissões e todos sentir este mesmo calor, este mesmo fogo, essa mesma presença, essa presença Sua, Senhor, porque Tu eres onipresente, onisciente, porque como Tu, Senhor, Jeová, maravilhoso, glorioso, precioso, nosso maior tesouro és Tu, Senhor. Como não Te amar? Como não Te seguir-te, Senhor? Como não pedir a Ti misericórdia? Se o Senhor é generoso, bom, poderoso. Por isso, um dia como hoje, Senhor, recebe este culto e bênção para todos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje, em especial, você que vem pela primeira vez, você que é recente na igreja, vai viver experiências de todo tipo. Nos contam muitos testemunhos de como, ao querer buscar a irmã Maria Luísa, encontra uma pregação como essa, e como começam a ouvir e começam a chorar quando ora. Acontecido tantos milagres e prodígios e sinais a nível mundial, e muitas pessoas desejam que nos visitem, que a irmã possa visitá-los, possa estar com eles, mas graças à tecnologia temos essa grande bênção. Por isso é importante crer e valorizar quando se ora, quando se está pregando, porque todas as palavras chegam ao coração de cada um de nós. Não é assim, meus irmãos? Vamos fazer uma leitura em Isaías 55, pensando você que tem querido buscar a Deus em muitos lugares, você que tem buscado a Deus de diferentes maneiras e hoje tem essa oportunidade de conhecer o Deus da Bíblia, é esse Deus que fala, é esse Deus que vive, é esse Deus que é capaz de transformar-nos, de mudar tudo, nos fazer sentir coisas tão diferentes e nos fazer sentir tão especiais, porque o ideal é que sejamos filhos e filhas de Deus. Bendito o nome do nosso Deus. O que está acontecendo neste momento? Por hoje eu quero saudar a todos a nível mundial, mas em especial os irmãos da África. Nessa semana se visitou o país de Guiné Equatorial. Ali em 2 obras havia mais de 100 crentes, as pessoas muito animadas, muito contentes, contando testemunhos de como através dessas pregações, com os estudos bíblicos, quando a nossa amada irmã Maria Luísa ora, acontecem milagres, prodígios, como tem aprendido a orar e clamar a Pai em nome do Filho, e Deus atuando, libertando, curando. E de igual maneira, já se visitou nessa semana Camarões, Chad, Benim, Ponta Negra, e nesse momento falta somente a República do Congo. Como que 6 países da África sejam bem-vindos, que Deus os abençoe, que Deus abençoe esse velho continente e a esses corações dispostos para Deus. Recebam uma forte saudação fraternal. Nós amamos vocês. Há que seguir adiante, há que crer
E assim diz o Senhor em Isaías 55, verso 1 em adiante. Vamos ler, irmãos. Isaías 55, verso 1. Olha o maravilhoso que diz, você que quer buscar de Deus, você que vem buscando de Deus a nível mundial, não importa onde você esteja congregado, Deus prometeu que traria de um em um, de dois em dois, a todos aqueles com coração sincero o buscasse, e hoje são milhares, bendito nosso Deus. Diz assim, a todos os sedentos, vinde às águas, e aos que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, o quê? Vinho e leite. Que mais disse, verso 2, lemos todos. Porque gastais o dinheiro com o que não é pão, e vossa a féria que não os sacia? Ouve-me atentamente, e comei o melhor, e vossa alma se deleite como o mais substancioso. Olha o importante do verso 3. Inclinai vosso ouvido, e vinde a mim, ouvi, e sua alma viverá. Assim teremos esperança, vontade de viver, de lutar, de seguir adiante. E que mais diz? E farei convosco um pacto eterno, as misericordiosas e firmes promessas feitas a Davi. Verso 4. Eis que eu dei por testemunho dos povos, por chefe e por caudilho dos povos. Eis que chamarás as nações que não conhecestes, e as nações que não te conheciam correram para ti, por causa do Senhor, teu Deus, e o Santo de Israel, porque ele te honrou. Verso 6. Buscai ao Senhor enquanto pode ser encontrado, chama-lhe enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem iníquo seus pensamentos. Tornai-vos ao Senhor, o qual terá compaixão dele, e ao nosso Deus, o qual será o grandioso em perdoar. Bendito seja nosso Deus. E finalmente, Deus nos dá um grande conselho e nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Bendito nosso Deus. E bem-vindos a este caminho. Pode se sentar, irmãos. E bem-vindos a este caminho de paz, de gozo, de alegria. Sim, valorizamos, se confiamos, se cremos em Deus, bendito nosso Deus. Vamos estar cantando hinos para a glória e a honra de Deus. Vamos cantar o hino 204, que tem como título Cantem com Alegria. E quem são os que cantam com alegria? Esses sedentos que têm aprendido a comprar leite e mel, que têm aprendido a comprar tudo isso que Deus nos dá, esse leite, esse vinho, essa possibilidade de ser salvo, a possibilidade de ter gozo, paz, alegria, valorizando esse Deus que é infinitamente misericordioso, glórias ao nosso Deus. Cantemos esse hino 204. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del cobre no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis
paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno que sus ovejas vino a salvar. Bendito seja nosso Deus, que é bem-aventurado ser uma ovelha do Senhor, que é bem-aventurado obedecer a Deus, que é bem-aventurado é poder entender e valorizar os seus caminhos. Isso é um privilégio, mas para todo mundo, é para vocês, para todos nós. Glórias a nosso Deus. Também cantemos o hino 240 do Santo Amor de Cristo. Hino 240. 40. Glórias a nosso Deus. Olha que linda frase nesse Inari número 11, que diz:
Nada é comparável ao amor do meu Jesus. E esse é o Deus que você vai encontrar. Esse Deus maravilhoso, um Deus cheio de amor, de misericórdia, que sempre nos vai estender a mão, sempre nos vai nos levar adiante. Bendito seja o nosso Deus. Por isso, convidamos a todos que estão vendo as transmissões, que vejam esse tutorial que está aparecendo na parte inferior da tela, onde você poderá observar e ali entrar na página web da igreja. Aqui está o endereço www.idmji.org e também os canais de YouTube para que possa estar atualizado com os ensinamentos, com os estudos bíblicos, com os testemunhos. E quero contar um testemunho. Faz alguns meses, Deus nos permitiu, por exemplo, estarmos lá na Europa. E lá, igual aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem um problema muito sério e grave de imigração. E lá também está se tornando igual, muito difícil, se está se colapsando e assim tem tido muitos problemas. Mas quero resumir um testemunho que me pareceu muito lindo de uma mulher na Colômbia, que Deus lhe prometeu que ela ia viajar ao exterior, mas lhe disse Deus: terás dificuldades, mas no último instante me manifestarei e verás minha glória e meu poder. Disse ela que viajou, e quando ela viajou, disse que chegando lá na imigração, já lhe disseram: caminhe ali para aquela sala à parte. E todos nós sabemos que quando viajamos e nos afastam em uma sala, normalmente é para nos devolver. E quando ela entrou, tinha umas 150 pessoas, entre elas 80 pessoas colombianas que estavam no mesmo voo que ela. Estão todos retidos ali. Finalmente, os oficiais de imigração disseram: todos vocês amanhã serão devolvidos aos seus países. E ela disse: Senhor, minha promessa, aquilo que tu me falaste, Senhor, me prometestes. Mas ela se colocou, orou, passou ali a noite sentada, com 150 pessoas ao redor. E no outro dia, logo de madrugada, chegaram 2 policiais da imigração e disseram: vamos. Isso estou falando de Madrid, no aeroporto de Madrid, lá na Espanha. E disse a eles: caminhem, vamos, já está aí o avião, nós vamos devolver vocês, vamos todos caminhando. E direcionaram eles para o portão de embarque, e eles começando a caminhar. E ela foi caminhando devagar, e ela foi ficando mais para trás do grupo. E todos foram entrando por esse túnel de embarque, que levaria até o avião. E ela foi ficando por último. E quando ela ia entrar, se aproximou um policial e lhe disse: Senhor, por que veio aqui? Para ficar na Espanha? Ela disse: não, eu vim aqui, mas eu vou voltar em 2 meses, já comprei as passagens. Eu vim somente acompanhar minha filha. Eu vim aqui resolver um problema com ela e estarei voltando. E ele respondeu: a maioria diz assim, compra a ida e volta, mas acaba ficando. E já estamos cansados de tantos imigrantes aqui. Por isso tenho que voltar. Senhor, eu estou te dizendo a verdade. Eu vim só por 2 meses e meio. Creia, é verdade. E o policial disse: por favor, abre-me aí a sua bolsa. Deixa-me ver sua bolsa. O que tem aí na sua bolsa? Olha o que eu tenho. E ela tinha a Bíblia, o inário, o ticket de viagem e o passaporte. E o policial lhe disse: me mostra novamente esse inário. Você eu não posso mais deportar. Ela disse: por que não? Porque eu vou a essa igreja. Glórias a nosso Deus. Bendito é nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos dar a glória a nosso Deus, dar graças a Deus. Podemos encontrar muitos testemunhos na página da igreja. Vai encontrar muitos testemunhos que nos alimentam de coisas incríveis quando vemos a manifestação e o poder, porque esta igreja, que igreja maravilhosa que temos, esse chamamento que Deus nos fez neste lugar, bendito nosso Deus. Oremos e demos a glória a Deus e digamos: Senhor, Tu és grande e poderoso. Graças, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua grandeza. Tu nos surpreende, Tu nos atrai, Tu nos faz se apaixonar por Ti. Tu é o que se encarga de nossas vidas, Tu que se encarga de tudo em nosso dia a dia. Como não agradecer a Ti?
Como nos esforçar para te agradar e viver na sua presença. Por isso, Senhor, recebe, Pai, as nossas ofertas, nossos dízimos. É um ato de reconhecimento e generosidade a Ti. Sabemos que o dízimo é a 10ª parte daquilo que ganhamos, que Tu nos deu. E as ofertas é um ato de generosidade que nasce em nossos corações para Ti. Recebe esse ato em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o coro 127. Advogado temos em quem? E que advogado que temos? Amém, irmãos? Nos tira de muitos problemas. Nos dá... Vemos esse poder, essa manifestação em tudo em nossas vidas. Glórias ao nosso Deus. Cantemos este coro. Coro 126. Advogado nós temos em Cristo, o Santo Filho de Deus, o justo, que com seu sangue preciosíssimo nos resgatou do mal. Se alguém cometeu pecado, foi presa nas redes do maligno, alcançará advogado nós temos em Cristo, o Santo Filho de Deus, o justo, que com seu sangue preciosíssimo nos resgatou do mal. Se alguém cometeu pecado, foi presa nas redes do maligno, alcançará Glórias ao nosso Deus. Também assim mesmo, irmãos, por último coro, número 80, louvar ao Jeová. Ele nos diz para nos louvar a Ele, que o glorifiquemos, que vivemos por Ele e para Ele, mas temos que andar por caminhos retos, cumprindo esse evangelho, sendo fazedores dessa palavra de Deus, porque essa palavra ela é eficaz e muito boa. Amém, irmãos? Cantemos, irmãos, esse coro número 80. Louvai ao Senhor, nações todas, povos todos, louvai-o, porque a sua benignidade é muito grande, sim, para conosco, e a verdade do Senhor é para nós todos. Aleluia, amém. E a verdade do Senhor, aleluia, é para sempre, amém. Louvai ao Senhor, nações todas, povos todos, louvai-o, porque a sua benignidade é muito grande, sim, para conosco, e a verdade do Senhor é para nós todos. Aleluia, amém. E a verdade do Senhor, aleluia, é para sempre, amém. Que a glória seja para nosso Deus. E chegou o momento esperado. Vamos a receber a nossa amada irmã Maria Luísa, com todo o reconhecimento, como igreja, como filhos de Deus, essa mulher de Deus. Deus abençoe a todos vocês.
Que meu mi Deus e y Pai Padre de de nosso nuestro Senhor Jesus Cristo, abençoe-nos a todos neste dia e derrame suas bênçãos, como sempre o Senhor o faz, como sempre tem feito o nosso Deus Todo-Poderoso. Quão orgulhosos nos sentimos por termos conhecido este Deus grande. Quão orgulhosos nos sentimos de ter saído da ignorância, do engano, da mentira, quando nos ensinavam e nos apresentavam deuses mortos. Mas agora estamos desfrutando deste Deus vivo e de poder, o Senhor dos céus e da terra, o Criador e o dono do universo. A Ele devemos honrar, segui-lo com todo o nosso coração, obedecer e guardar seus mandamentos. Cumprir todos os mandamentos para agradar a nosso Deus. Tirar de nossas vidas muitas coisas, muitas fraquezas, erros, e quem sabe coisas que parecem a um que são pequenas, mas que destroem a vida espiritual. E Deus se afasta de nós quando nos deixamos levar por essas tendências carnais, pecaminosas. Deixamos-nos levar, às vezes, pelo egoísmo, pela ambição, pela cobiça. Deixamos-nos levar pela inveja. Desejamos tudo para nós, tudo queremos para nós. Tiramos das demais pessoas o que lhes pertence, porque tem ambição, tem cobiça, tem avareza. E estes são os pecados que mais abundam na vida dos seres, na vida cotidiana, no meio das funções das pessoas, vizinhos, família, parentes, universidade, trabalho, empresa, microempresa, em qualquer função. Abundam muito estes pecados que as pessoas creem que são pequenos, que são simples, mas são os pecados que mais prejudicam a vida espiritual. É por isso que nós devemos sempre estar lendo a Bíblia, porque em toda a Bíblia encontramos que Deus nos admoesta e nos ensina que abandonemos todas essas coisas, todos esses pecados pequeninos, como dizem as pessoas, porque isso é o que mais prejudica e Deus se afasta de nós e nos tira as bênçãos. E por isso é que nós devemos lutar por aprender e ter isso em nosso ser, no conhecimento, e estar repassando continuamente, meditando e repassando nossa vida para ver de que nós temos que corrigir-nos e, se não podemos, orar e pedir a Deus que nos ajude a tirar essas coisas que prejudicam nossa vida espiritual. Essa é nossa luta contínua todos os dias de nossa vida. Orar e pedir a Deus por todas aquelas coisas que o homem diz que é pequenezes e que não se veem, que ninguém as percebe, mas Deus sim. Então Deus se afasta e nos ignora. Bem, no dia de hoje, podem sentar-se, depois que os cumprimentos, uma saudação também, com muito carinho para as pessoas pela primeira vez, pessoas recentes que também estão vendo os ensinamentos. Uma saudação com muito carinho para todas aquelas pessoas que vivem nesses países distantes, remotos, que lhes fica tão difícil ver o ensinamento, porque a internet não funciona em todos os lugares. E quando têm a oportunidade, pois são felizes, ouvindo, vendo o ensinamento, e eu sei que Deus, em sua misericórdia, em seu amor, vendo o esforço das pessoas, o Senhor se manifesta grandemente em meio de todos. Portanto, que uma saudação para todos, e as pessoas pela primeira vez e as pessoas recentes, eu as convido para que tenham uma Bíblia, leiam a Bíblia, e se você não sabe o que ler, por exemplo, na Bíblia estão os Salmos, que são cânticos de louvores a Deus, orações para Deus.
leia e fale com Deus. Peça muitas coisas a Deus e se você o faz de coração, pois o Senhor vai lhe dar a resposta, vai lhe responder. O Senhor sempre está atento à súplica e ao clamor de qualquer ser humano. Em um Salmos diz: invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia da necessidade, no dia da tribulação. Invoca-me, e eu estarei atento e te ouvirei e te responderei, diz o Senhor. Que promessa maravilhosa! Agradecemos ao nosso Deus por isso. Agradecemos ao Senhor. E hoje nos corresponde, como tenho dito sempre às pessoas recentes e às pessoas pela primeira vez, estamos lendo os Atos dos Apóstolos e hoje nos corresponde ler o capítulo 21, que vamos ler do 1 ao 40. Uma história maravilhosa, onde é contado as vivências ou as experiências dos apóstolos, dos primeiros discípulos, os primeiros apóstolos que Deus formou e que lhes encarregou começar a igreja do Senhor, a obra evangelizadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos nos deleitado nestes Atos dos Apóstolos, já estamos no capítulo 21, já estamos finalizando, pois essa história maravilhosa, onde temos encontrado muitas coisas que nós as vivemos hoje, as temos vivido, e a forma como Deus se manifesta, que para nós, pois, não é nada novo, porque também a temos experimentado. Isso nos enche de orgulho, nos enche de alegria, porque vemos como Deus vive e Deus fala hoje. Bendito é o Senhor. E diz assim, em Atos 21, diz, temos na narração que estamos fazendo, estamos vendo a viagem de Paulo com outros discípulos e estavam visitando muitas cidades, viajavam pelo mar Mediterrâneo por barco, e assim eles se deslocavam pelos lugares, pelos povoados, pelas ilhas, e pregavam a palavra de Deus. Eram perseguidos, levavam-os à prisão ou os açoitavam. Bom, acontecia de tudo com os apóstolos. E aqui também no capítulo 21 diz, depois de nos separarmos deles, está referindo-se aqui a Paulo com todos os seus discípulos ou grupo que estava com ele, viajavam com ele. Estão falando e diz, depois de nos separarmos deles, zarpamos e fomos em direção a Cós e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e zarpamos. Ao avistar Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos em direção à Síria. E chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria ali. Depois de achar os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles diziam a Paulo pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. Aqui vemos como eles estavam em sua jornada, em seu percurso. Entretanto, vê-se que eles estavam constantemente orando a Deus, louvando a Deus, e o Espírito Santo estava falando-lhes, estava orientando-os, guiando-os e dizendo-lhes as coisas que tinham que fazer, como deviam fazê-lo. Sempre estava ali o Espírito guiando ao grupo. Cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo quando dizia: eu vou-me e enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco, com todos vocês, e ele lhes guiará, lhes ensinará e vai dizer-lhes tudo o que tem que fazer. Que promessa maravilhosa, cumprida aqui com os apóstolos e também conosco hoje. Agradecemos ao Senhor por isso. E no verso 5 diz que aqui o Espírito Santo lhes dizia a Paulo que não fosse a Jerusalém,
Passados aqueles dias, saímos acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Aqui vemos, imaginamos. Eles ali na praia ajoelharam para orar a Deus, porque não tinham outro lugar onde fazê-lo. E as circunstâncias os obrigavam a fazer essa oração na praia. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Itália, tinha 2 irmãs, ou 3 irmãs ali. A igreja não tinha se formado na Europa. Dessa vez eu fiz a viagem, foi a passeio, mas tinha 3 irmãs que viviam, ou uma irmã que vivia na Itália, em Roma. E ela, quando nós viajamos, avisamos a ela que iríamos para lá e ela disse, eu quero vê-los, visitem-me. E pois nós fomos lá e nos encontramos na estação do trem. Ela estava lá nos esperando na estação do trem. Como ela trabalhava em uma casa onde somente ela podia entrar, era a única, porque trabalhava em uma casa fazendo as tarefas domésticas. Não tinha outro lugar para orar, mas ela levou outras 2 pessoas, outras 3 pessoas. E ali mesmo na estação, em um cantinho de um lado, aí oramos e aí ministrei-lhes profecia. Ministrei-lhes profecia e desde aí a palavra do Senhor, a semente ficou semeada e formou-se a igreja ali em Roma. Agradecemos ao Senhor porque tinha que orar. Eu não ia ficar esperando, que senão havia um salão especial. Então não ia poder orar pela irmã e pelas pessoas que ela levou. Ali oramos e ali Deus lhes falou. Isso é servir a Deus e fazer todas as coisas com sabedoria. E aqui, hoje em dia, eu tenho visto, eu sei de algumas congregações que costumam ir para o centro comercial, para as praças de alimentação, para os shoppings, para as lojas e pracinhas, como se lhes digam, e vão onde estão todas as pessoas, então vão lá e começam a orar pelas pessoas. Estão as pessoas em um restaurante, em uma cafeteria, sentadas, e chegam lá e dizem, ei, vem aqui, eu vou lhe ministrar a profecia, eu vou orar por você, vou dar-lhe revelação. Isso sim se chama ser imprudente, porque já hoje nós temos salões, já temos umas salas, lugares especiais, e já agiríamos com imprudência se estamos ali nessa praça, neste lugar, onde as pessoas estão se divertindo, ou estão comendo, ou estão fazendo compras, e vai, pois, importunar as pessoas, falando-lhe e que venha, lhe impõe mãos, ministro-lhe profecia aí na presença de todos. Isso não se faz hoje, porque no princípio, para semear a palavra do Senhor, como não havia nenhum lugar e ninguém conhecia da palavra, pois tinha que orar a tempo e fora de tempo, e onde fosse necessário tinha que fazê-lo. Tem que agir sabiamente para fazer essas coisas. Não é em todo momento, nem em todas as épocas, que tem que fazer essas coisas, porque já vai ver mal, as pessoas o verão muito mal, as pessoas vão zombar e vão criticar. E já lhe dá o cartão e lhe convida, diz, vai à igreja, veja, este é o endereço, vai lá, a igreja próxima fica em tal lugar, convido-o para que vá e Deus lhe fale. Mas se a pessoa lhe diz, não, eu não posso ir, convido-o à minha casa, porque você não vai à minha casa, ao meu lugar ali? Eu queria que você orasse por mim, pusesse minhas mãos. Isso até poderia fazer, mas tenham muito cuidado, porque não é em todo o mundo, nem em todas as cidades, países que tem segurança, boa segurança. Então tem que ter cuidado, porque vamos nos encontrar de repente com pessoas más, que têm más intenções de machucar ao irmão ou à irmã que está aí falando-lhe. Então, por isso,
Com sabedoria, um tem que olhar as coisas, avaliar bem a situação, avaliar tudo, para um aceitar ir com uma pessoa, ir à sua casa, sua residência, seu lar, e ali orar por ela. Então, como eu não conheço a pessoa, e como hoje há muita insegurança em todos os aspectos, convida-lhe que vá à igreja. Isso seria o prudente. Entretanto, que naquele tempo, aqui quando eles dizem que eles oraram na praia, pois fizeram-no porque não havia outro, não tinha onde mais, oraram, o Espírito Santo lhes fala, lhes guia, os orienta. No caso que eu tive que falar com essa irmã, pois como eu já a conhecia e ela também, então eu não desconfiaria dela. Chegaram mais 3 pessoas, não tinha um lugar porque ela não podia levar-me a seu lugar de trabalho porque não era permitido. Não tinha lugar de louvor, de oração e ela estava sedenta da palavra de Deus. Por isso eu orei ali naquela estação de trem, em um lado. Ali fizemos a oração, impus-lhes as mãos, ministrei profecia e começou a igreja. Depois começa a igreja, já se forma que alguém cede a sala de sua casa para fazer as reuniões. Tudo isso se faz sabiamente e não imprudentemente ou com fanatismo, porque nós sempre, o Senhor nos ha ensinado a não ser fanáticos e sermos sábios e prudentes em todas as coisas. Agradecemos ao Senhor que Ele nos ensina. E então aqui os apóstolos, depois de ter orado na praia, diz que, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. Nós completamos a navegação, saindo de Tiro e chegando a Prolemaida. E saudando a todos os irmãos, ficamos com eles um dia. No outro dia, saindo Paulo e aqueles que com ele estavam, fomos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que já estavam todos os dons espirituais, os ministérios do Senhor, estavam funcionando. Começaram a funcionar desde o primeiro momento. Diz que este Filipe, o evangelista, era um dos 7 que haviam sido escolhidos para servirem às mesas. Hospedaram na casa dele. E no 9 diz, este Filipe tinha 4 filhas donzelas que eram profetisas. Permanecemos ali muitos dias, tempo em que desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Mas aqui destaquemos estas 4 donzelas, filhas de Filipe, e elas eram profetisas. Portanto, que isso nos enche de alegria, de entusiasmo, porque o Senhor ou o Espírito Santo, falando por meio das pessoas, repartindo os dons espirituais maravilhosos, que é o que hoje nós pregamos. Hoje nós sempre estamos pregando que devemos buscar os dons espirituais, buscar que Deus nos use e nos dê esses maravilhosos dons a todos para o serviço do Senhor e para essa obra evangelizadora a nível mundial. Isso esperamos, que o Senhor veja nossas necessidades e Ele continue manifestando-se ou se manifeste em perfeição em nossas vidas. E diz aqui no verso 10, diz que permanecemos ali na casa desse Filipe, o evangelista. Diz, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, o qual, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus atarão em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui vemos como este profeta Ágabo procedeu de uma forma muito semelhante a como procedia ou profetizava o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, Jeremias, que eles, quando davam alguma profecia, eles faziam a ilustração com objetos, com coisas reais, como para que as pessoas entendessem melhor. E assim este Ágabo fez o mesmo,
que diz que ele tomou a cinta de Paulo e atando-se disse que assim os judeus iam atar lá em Jerusalém o dono da cinta, e ele queria que Paulo não viajasse, que ele não viajasse. Mas eu recordando aqui, deste verso 11, recordando que nós, quando iniciamos neste caminho do Senhor, lembro que o irmão Luiz Moreno, naquele tempo, meu esposo, fomos a umas irmãs que elas eram profetisas. Nós íamos a elas continuamente. Elas eram profetisas e elas pertenciam, cada uma, a uma igreja evangélica diferente. Mas na igreja delas não lhes permitiam profetizar, porque eles não criam e lhes proibiam. Então elas oravam e o Espírito Santo as usava, e elas viam-se na obrigação de orar em sua casa, em sua residência, em seu lar, porque na igreja não podiam. E as pessoas que as conheciam as visitavam e elas davam revelação de Deus. E assim como nós conhecemos essas irmãs. E, portanto, que todo sábado eu não deixava de ir a elas, porque me fascinava que me ministrasse profecia. Me fascinava que me dessem revelação. Eu era feliz que Deus me falasse. E tinha muitas coisas que eu não entendia, mas o importante era que Deus falava. É assim como em um dia qualquer, que estávamos ali orando, uma delas, ele tomou, pois ao irmão Luiz, ele estava ajoelhado orando, e a irmã fez o gesto como se tivesse pegado uma capa em suas mãos. Então, ela via que pegava uma capa em suas mãos e dizia: estou colocando a capa, e ela fazia todos os gestos no corpo dele, da capa, e logo lhe colocava uma espada na mão, e logo lhe colocava as sandálias, e ela se abaixava, lhe amarrava, lhe atava as sandálias, e colocava-lhe todas as vestes de um profeta. E ela ia falando e ia vestindo-o, e eu estava com os olhos abertos, porque como eu não entendia muito, eu estava recente, eu era muito principiante. Então eu foi olhando tudo isso, e assombrada e maravilhada, de ver que ela fez todos os gestos de vesti-lo como um profeta. Ela estava vendo uma visão, e ela diz que pegava as coisas, que as pegava, e ela sentia que eram materiais, era tudo físico, mas eu não via nada com ela, senão eram os gestos, mas ela sim sentia que tudo era físico, que ela pegava em suas mãos para vestir nele. Essa experiência a vivemos quando eu comecei a ler aqui a Bíblia e ler tudo isso. Então percebi que era bíblico, que não tinha sido uma invenção dessa irmã, senão que era bíblico, que Deus usa aos profetas ou às profetisas em algumas ocasiões para estes eventos. Então, tudo isso me enche de orgulho, pensar que Deus usou a estes profetas antigamente. Isaías, Ezequiel, eu nomeio a eles porque são os profetas que têm mais livros escritos. E, hoje em dia, o Senhor tem feito o mesmo conosco. Então, enche-me de orgulho pensar que Deus é real, que Deus sim vive, que Ele existe, e que como Ele existe e está tão próximo de nós, Ele merece que nós demos o melhor de nós para honrá-lo. E aqui, então, este profeta Ágabo fez isso, para mim não é novo, isso eu vi com meus olhos, assim que eu não vou surpreender-me destas coisas, nem vou dizer, isso foi para a antiguidade, hoje em dia não. Não, hoje em dia também Deus faz o mesmo. Glória ao Senhor. E logo que ele disse a Paulo que não fosse a Jerusalém, porque lá iam atá-lo, iam machucá-lo muito, fazer-lhe muito mal. Ouvindo isso, diz no verso 12, ouvindo esta profecia, ou esta revelação, rogamos-lhe, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse, rogaram a Paulo, que não fosse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e quebrantando-me o coração? Porque eu estou disposto não só a ser atado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome
do Senhor Jesus. Glória a nosso Deus. Ele estava disposto a dar sua vida pelo Senhor e ele não deu atenção àquela revelação de que iriam torturá-lo. Quem sabe o Senhor sabia de que isso ia acontecer, de que Paulo ia se negar e que ele de toda maneira sim viajaria a Jerusalém. Mas Deus deu essa revelação para testemunho de todos os que estavam ali presentes, para demonstrar-lhes que Deus é poderoso, que vive, que existe, e que todos crescem e tivessem segurança e convicção no Senhor, visto que era o começo da pregação do Evangelho. Deus tinha que manifestar-se dessa maneira para que, quando tudo se cumprisse, as pessoas crescem mais. Assim como quando o Senhor hoje nos cumpre tantas coisas, nós cremos mais. Agradecemos ao Senhor. E diz aqui no verso 14: e como não se deixava persuadir, desistimos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, terminamos os preparativos, subimos para Jerusalém. Vieram também conosco de Cesareia alguns dos discípulos, trazendo consigo um que se chamava Naasson, de Chipre, discípulo antigo com quem nos hospedaríamos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo entrou conosco para ver Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E, tendo-os saudado, contou-lhes uma por uma as coisas que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Ouvindo-os eles, glorificaram a Deus e lhes disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que têm crido, e todos são zelosos pela lei de Moisés. Mas foram informados quanto a ti, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem observem os costumes da lei de Moisés. Eram as acusações que haviam contra Paulo. E que ele era, pois não é, ensinando uma religião diferente. No 22. Que se há de fazer, pois? A multidão certamente se reunirá, porque saberá que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que têm obrigação de cumprir um voto. O voto do qual já falamos da vez anterior, que eram os nazireus. E tinha 4 que já tinham se convertido ao Evangelho, mas eles iam fazer já seu voto. E aqui é onde eles sabiamente tomam a decisão que essas pessoas cumprissem os votos para demonstrar-lhes aos principais e àqueles que estavam acusando a Paulo e que o perseguiam, para demonstrar-lhes de que eles estavam cumprindo ainda com a lei de Moisés, que não estavam ensinando outra coisa contrária. Assim que no 24 lhe diz: toma a estes que vão cumprir o voto, estes 4 homens, toma-os contigo, purifica-te com eles e pague seus gastos para que raspem a cabeça, e todos compreenderão que não há nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que tu também andas retamente guardando a lei de Moisés. Tudo isso é sagacidade, astúcia e estratégias que eles tinham para quê? Para salvar sua vida e para serem guardados da perseguição e do castigo. Assim que no verso 25 diz: porém, quanto aos gentios que creram, nós lhes escreveremos, determinando que não guardem nada disso. Eles estavam dizendo: os judeus que se raspem e que cumpram todos os requisitos da lei, mas os gentios não têm nenhum direito nem obrigação para que cumpram todos os requisitos da lei de Moisés. Isso é o que eles estavam dizendo aqui. Aos gentios que creram, não deve lhes obrigar, somente se lhes que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e de comer coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, de beber sangue, e de comer animal sufocado, e de fornicação.
Mas essa fornicação que era a idolatria, o adorar aos ídolos, o adorar aos deuses, porque naquele tempo estavam acostumados desde milhares de anos atrás. Entre as formas como adoravam os deuses, lhes rendiam culto. Eles deitavam-se com mulheres em cubículos especiais diante de um deus, diante de uma estátua, para ter intimidade, porque dessa forma era como estavam honrando a este Deus X, ao Deus tal. Não vou falar nomes, porque realmente nunca me há interessado memorizar tanto dos ídolos, os nomes, senão saber mais ou menos o que praticavam, mas já dos nomes para memorizar, ocupo meu tempo em outras coisas. Então, eles faziam esses atos, e esses atos eram o que se chamava a fornicação, que eles fornicavam com essas mulheres, ali na presença do ídolo. E aqui os apóstolos estavam dizendo que os gentios não cumprissem os requisitos da lei de Moisés, mas que sim se abstivessem de beber sangue, de comer carne de animais sufocados e da fornicação, que eram essas idolatrias ali, nessas coisas obscenas que eles faziam com seus deuses, com suas estátuas. E no verso 26 diz: então tomou Paulo consigo aqueles homens, e no dia, quer dizer, os 4 homens que tinham se convertido, e no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, notificando o término dos dias da purificação, até que se apresentasse por cada um deles a oferta. Mas quando estava para terminar os 7 dias, alguns judeus vindos da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, de Paulo, gritando: varões israelitas, ajudai-nos! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E, além disso, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar, porque ele entrava ali no templo para pregar o evangelho, e entrava todo tipo de pessoas de diferentes nações, e por isso estavam dizendo que Paulo estava profanando o templo. No 29, porque antes tinham visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso, a quem pensavam que Paulo o introduzira no templo. Portanto, toda a cidade se alvoroçou e se amontoou o povo, e apoderando-se de Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. Aí começa a se cumprir a profecia de Ágabo, do profeta Ágabo. Mas Paulo sabia que isso ia lhe acontecer, e ele, pois, não deu importância a essas coisas. Diz: imediatamente fecharam as portas. Tiraram-no e fecharam as portas. Como eles procuravam matá-lo, avisou ao tribuno da companhia que toda a cidade de Jerusalém estava alvoroçada. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, desceu correndo até eles. E quando eles viram o tribuno e os soldados, deixaram de bater em Paulo. Assim que pobre Paulo, cumpriu-se o que Deus disse, mas ele o fazia por amor a Deus. Ele nem sentia as dores dos golpes, porque o amor de Deus era mais forte e mais poderoso em seu corpo, e o amor do Senhor faz que as pessoas não sintam agonia. E aqui diz no verso 33, então, chegando o tribuno, prendeu-o e mandou-lhe atar com 2 correntes, e perguntou quem era e o que tinha feito. Porém, entre o povo, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. E como não podia averiguar os fatos com certeza por causa do alvoroço, mandou levá-lo à fortaleza. Ao chegar às escadas, aconteceu que teve de ser levado sobre os ombros dos soldados por causa da violência do povo. Quer dizer que o levavam carregado? Porque a multidão vinha atrás, gritando: mata-o. Quando estavam para introduzir Paulo na fortaleza, disse ao tribuno: é-me permitido dizer-te algo? E ele respondeu: sabes grego?
Então, não és tu aquele egípcio que antes destes dias levantou uma sedição, veja do que eu acusava. Tudo isso era injustiças e calúnia contra Paulo. Diz, tu és aquele egípcio que antes desses dias levantou uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores. Logo disse Paulo, na verdade sou um judeu de Tarso, cidadão de uma cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtendo a permissão, Paulo, em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito um grande silêncio, quando já teve silêncio, falou em língua hebraica, dizendo que fica isso para a continuação, porque logo segue a continuação do interessante da história. Mas Paulo, em sua astúcia, também vemos como disse que ele era judeu, e mais adiante, em sua forma de falar, convenceu também aquelas pessoas. Mas, para nós, de não dizer, pobrezinho Paulo, veja como sofreram os discípulos. Leiamos em Mateus 5, leiamos aqui, correndo rapidinho em Mateus 5, algo que o Senhor Jesus Cristo advertiu aos discípulos, advertiu aos apóstolos em Mateus 5, que muitas vezes temos analisado, temos estudado várias vezes. Vamos assim ler rapidamente do 1 ao 5. O Senhor Jesus, em sua advertência com os apóstolos, quando ele lhes falava, ele lhes ensinava, ele lhes dava ordens do que tinham que fazer depois dele. Então diz o Senhor aqui, diz que ele estava com seus discípulos e tinha uma multidão que o escutava. E diz no verso 1, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se seus discípulos se aproximaram os seus apóstolos e abrindo a boca ensinava-os, dizendo aos apóstolos, felizes os humildes ou pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Os pobres em espírito, aquela pessoa humilde, mansa, simples, com um coração disposto para ouvir o de Deus. Era o pobre em espírito, porque os ricos em espírito são aqueles arrogantes e altivos, que creem que tudo sabe, que tem o mundo em suas mãos e o poder. Estes são os ricos em espírito. Mas estes pobres, os mansos, humildes e simples, diz felizes, porque deles é o reino dos céus. Ensinava o Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos. Disse-lhes, felizes os aflitos, porque eles receberão consolação. Portanto que Paulo disse, eu vou dar minha vida pelo Senhor. E em seu tormento e na forma como o martirizavam, pois certamente havia motivo para que ele estivesse aflito, certamente? Quem sabe? Mas somente não era uma aflição de um sofrimento pela causa do Senhor, senão que muitas pessoas que seriam perseguidas, seriam caluniadas, injuriadas, muitas pessoas que as perseguem para fazer-lhes mal por causa da palavra de Deus, por ser cristãos, por ler a Bíblia, por orar, por ir a uma igreja. Sua família, seus parentes as perseguem, fazem-nas sofrer, param as ajudas. Bom, acontecem tantas coisas, menosprezam-nas. O apóstolo Paulo dizia, eu darei a vida pelo Senhor, vou a Jerusalém. E no verso 5 diz, o Senhor diz, felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Diziam os apóstolos diziam, temos que ser mansos também, porque vamos receber a vida eterna por herança. O 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E os apóstolos, nós temos fome e sede de justiça e o Senhor está nos ensinando. Assim que Ele nos ensinará e um dia nos enfrentaremos para pregar e ensinar às pessoas. E seguramente nos perseguirão e nos prejudicarão, mas Deus
nos dará consolação. Deus vai nos suprir toda necessidade e secará nossas lágrimas também. E no 7 diz: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os apóstolos começaram a pregar o evangelho, porque neles, em seu coração, também nasceu a misericórdia por uma alma, por um ser que se perca. E eles pregavam com amor, com sinceridade, pregando as almas sedentas da palavra verdadeira de Deus, sedentas de receber as bênçãos de Deus, a cura, o milagre, o sinal, o consolo. Eles o fizeram com essa misericórdia e ensinava às pessoas que todos o façamos assim, todos sejamos assim, como são essas bem-aventuranças. Cada um de nós pratiquemos essas coisas. Retomemos estes versos também para a nossa vida, assim como os apóstolos, no início, retomaram para a vida deles e trabalharam no Senhor, trabalharam na vinha do Senhor. Nessa vinha que nós hoje também estamos trabalhando, glória ao Senhor. E no verso 8 diz: felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. O coração limpo. Estava o Senhor ensinando a seus apóstolos: vocês têm que ter um coração limpo. Não tenha rancor, ódio, inveja. Não façam mal a ninguém. Sejam amorosos, misericordiosos, estendam a mão, sejam generosos. Perdoem, amem as pessoas com sinceridade. E eles assim aprenderam do Senhor. E assim pregaram no início também. E deixaram tudo, e o Espírito Santo continua ensinando a nós hoje, igualmente, que façamos o mesmo e que sintamos o mesmo. Bendito é o Senhor. O 9, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí o Senhor os advertiu também que eles seriam perseguidos por causa de pregar a justiça de Deus, mas que o reino dos céus era daqueles que estariam padecendo esta perseguição em todos os aspectos. Os apóstolos aqui desfrutaram do Senhor, pregaram, foram perseguidos, mas agora estão desfrutando no reino dos céus com o Senhor. E nós também aspiramos ao mesmo. Estamos ensinando e o inimigo nos persegue e nos faz males, nos prejudica, nos adoece, nos põe doenças, nos envia bruxarias, feitiçarias, maldições para nos fazer sofrer. Mas um dia estaremos no reino do Senhor. E no verso 11, felizes sereis quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Tudo isso o Senhor Jesus estava falando aos seus apóstolos. Veja o que vocês vão enfrentar. Vocês e os que seguirão nas gerações vindouras enfrentarão. Felizes sereis quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, diz o Senhor. Conclusão: regozijai-vos e alegrai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Isso disse o Senhor a seus apóstolos, e tudo isso eles viveram-no aqui, neste livro de Atos, que estamos lendo a história dos apóstolos, dos discípulos, pregando a palavra de Deus e da forma como foram perseguidos, torturados, humilhados. Mas glória a nosso Deus que eles passaram, ganharam a batalha, triunfaram. Agora gozam com nosso Deus. E agora é a nossa vez também de nós estar aqui. Como disse antes, o inimigo nos persegue, fazendo-nos todo tipo de mal, mas um dia estaremos com o Senhor. O convite para todos vocês, para que vocês leiam a Bíblia, falem com Deus, leiam os Salmos,
Ajoelhem-se em um lugar privado, levantem suas mãos e clamem a Deus, que fez os céus e a terra. A esse Deus que esteve com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés. A esse Deus poderoso que esteve com seus apóstolos e deixou o ensinamento maravilhoso e os advertiu do que lhes aconteceria no futuro. A esse Deus que nos prometeu o Espírito Santo e que até o dia de hoje está o Espírito Santo conosco, bendito é o nome do Senhor. Busquem a Deus, confiem e creem nele. E verá que você também participará do reino dos céus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, obrigada, eterno Deus. Obrigada, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nosso Deus poderoso, que estiveste ali no Éden, falaste com Adão e lhe deu muitas instruções. Logo te manifestastes aos homens. E assim, geração após geração, andastes com todos aqueles que dispuseram seu coração para ti. E nós hoje, depois de milhares de anos, também estamos aqui ouvindo de teu nome, de tua palavra, da manifestação de teu Espírito Santo, porque o lemos na Bíblia e porque começamos a buscar e a pedir-te que nos desse essas experiências que estavam escritas na Bíblia, que queríamos desfrutar essa experiência e vivê-la. E tu nos concedestes estes desejos. Nos deu teu Espírito Santo e tu queres dar o Espírito Santo a todos os seres e dar os dons espirituais e usar cada um. Manifestar-te para que todos, muitos, sejam profetas, muitos sejam evangelistas, pastores, mestres, para que todos tenham os dons espirituais e te sirvam, Senhor. E assim tu oferecerás o reino dos céus. Obrigada, Pai Santo. Agradecemos no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. E agora, meu Senhor, em tua misericórdia e em teu amor, te pedimos, Senhor, que estendas tua mão poderosa, mão que cura, sobre todas as pessoas que estão doentes. E sobre aquelas pessoas também que padecem de espíritos maus, de demência, que demônios vêm e possuem seus corpos, não os deixam raciocinar, não os deixam cumprir, nem funcionar como ser humano, e sofrem. Senhor, estendes tua mão que cura, cure as doenças materiais, físicas e psíquicas, e também tira toda bruxaria, feitiçaria e toda maldição. Guarda-nos a todos, protege-nos a todos destes males. Tua mão poderosa abençoando a todos, meu Senhor. Faz milagres e sinais. Tire a dúvida, tire a incredulidade. Dá fé a cada um. No coração de cada um, vive, Senhor, habitas tu no coração de cada um. Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos tudo. Bendito é o Senhor, louvado o nome do nosso Deus. Cantemos a nosso Deus este coro 157 que diz de cativeiro, de cativeiro. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. De cautividad,
Dios nos hizo volver de cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao nosso Pai Celestial. A honra é para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada a todos. Que meu Deus os abençoe. Envio-lhes um forte abraço. E para as crianças, o beijo de costume. Que meu Deus abençoe a todos. Até breve. Muito obrigada.